JUC na TV, recebendo uma convidada muito especial, muito conhecida, jornalista Isa Zilli. Ela, além de colunista social, é empresária, escritora, se lançou em política. Isa, você tem um conhecimento muito grande, você tem um produto que marcou a história. Cartas a Curitiba. Quando é que começou isso? Você sabe que eu já lancei 22 livros, né, com vários temas. Mas em 92, na época que o patrocínio era fácil, não é? Eu me lembro que o Bamirindos me patrocinou um livro chamado Cartas a Curitiba. E foi uma... Sabe de quem foi a ideia? Lembra do Cláudio Seto, que era do Correio de Notícias? Sim. Ele disse uma vez para mim: Isa, você gosta tanto de história, por que você não faz Cartas a Curitiba? No começo eu fiquei meio assim, daí eu pensei e falei, olha, a história é boa. Aí, como eu tinha patrocínio, eu pedi para várias personalidades escreverem. As pessoas faziam o quê? Escreviam uma carta, independente se era curitibano ou não? Independente. Se morasse aqui, porque vários empresários não nasceram em Curitiba. Então, nesse livro tinha Dr. René Dotti, o Rafael Greca, Jaime Lerner. Nossa, tinha até o Valmir Ayala, que era um crítico, né? Fizeram história aqui. Que fez história. E ele adorou a ideia e fez a carta. Então, isso tudo está no meu site, Isa Zilli Persona. Estão todas as cartas, desde o começo. Aí se passaram 20 anos e eu gosto sempre assim de mudar, sabe, com novas ideias e tal. Aí eu pensei, sabe, aquele livro é muito bom. Eu mexendo ali nas minhas coisas, falei, eu vou fazer de novo. E comecei novamente. Daí reativou a ideia, e é uma edição impressa e também digital. Também digital. Só que daí, lógico, adequei a época, né? Já não ficou igual aquele de 92, que eram histórias, nossa, o Túlio Vargas fez uma poesia para Curitiba. Túlio Vargas, né? Assim como outros fizeram, né? Então eu adequei a época. Então eu comecei a colocar personagens que contam a sua história ligados a Curitiba. Perfeito. Cartas, né? Se torna um diário, né? É uma Aquilo carta. Um documento, né? Exato. Um documento muito bacana e tal. Daí eu coloquei no último 4 famílias tradicionais contando a sua história, desde que chegaram aqui e tal. Muito interessante ficou. E empresas com muito tempo de atuação aqui. Entre elas, Unimed, Britânia, La Violeteira, Uninter. Nossa, só empresas que marcaram época, e marcam ainda, né? Marcam ainda a época de... Então eu sinto que uma grande parte valoriza muito a história e a memória curitibana. Perfeito. Porque uma revista é maravilhoso, mas às vezes você acaba se desfazendo. Se perde, né? Você perde. Um livro você não joga fora. Guarda, vai para a biblioteca. Eu mando para as bibliotecas, para várias personalidades. Eu distribuo muito bem, além das pessoas que estarem dentro ganharem os livros também. Perfeito. E eu pretendo lançar esse no primeiro... trimestre do ano que vem. Agora ano que vem. Certo. E com aquelas festas. Mas da tem minha um marca marco, registrada. Tem um marco histórico também do ano que vem, que é o aniversário, né? De 330 anos de Curitiba. Perfeito. Então, isso até dá um gás, assim, para as pessoas que escrevem. Perfeito. Porque me gratifica muito que muitas pessoas se empolgam com isso. Elas vão de encontro ao que eu quero transmitir.
que é a gravação da memória curitibana. Eu sou curitibana, nasci aqui. Perfeito. Da Gema, olha o sotaque. Então, o homem é pé curitibano, e você... Inconfundível o sotaque. Perfeito. Amo a minha cidade. Então, a minha contribuição é essa. Perfeito. Fazer o registro das pessoas maravilhosas que nasceram aqui ou que vieram e elegeram Curitiba para viver. Perfeito. Isa, eu vou fazer uma pergunta para você, e eu sei que você tem uma experiência, mas não precisa uma opinião partidária. Mas você se lançou candidato uma época, né? E como é que você vê a participação da mulher na política? Bom, sinceramente, eu jamais pretendo me candidatar novamente. Porque até o ano passado, sei lá, eu acho que as mulheres são muito injustiçadas. Perfeito. Sabe? Eu acho que elas não têm os mesmos benefícios que os candidatos têm, homens. Então se torna uma coisa muito difícil. Perfeito. Há uma discriminação. Mesmo Há que uma seja... discriminação, inclusive, principalmente na distribuição da conhecida verba eleitoral. Perfeito, perfeito. Entende? Tá. Então, o meu campo não é a política. Perfeito. Mas eu sou muito de experimentar para ver se eu gosto ou não. E pelo jeito não gostou. Não gostei. Tá certo. Valeu. Valeu a Foi experiência. uma época que eu estive doente, que aquilo me distraiu muito, arejou minha cabeça, vi coisas novas, aprendi coisas novas, mas para mim, eu jamais pretendo me candidatar. Perfeito. Vamos falar agora da nossa atividade como jornalista. Você ainda não desvinculou, né? Você tem uma coluna no jornal Bem Paraná, né? Tem. E como é que você encara hoje o jornalismo com essa transformação digital? Bom, eu tenho ainda a coluna impressa às quartas-feiras e eu acho que uma grande parte adora pegar num jornal, ir na banca, pegar. Uma grande parte da população gosta de pegar num livro. Perfeito. Entendeu? Porque essa era agora é uma facilidade, uma coisa, mas parece que é uma coisa assim que mas não fica documental, não é né? palpável. Não é palpável, exatamente. Então, por que eu me dedico ao livro? Porque eu pego o livro, eu mando, eu mostro. Perfeito. Eu sei que vai ficar. Perfeito. Agora, o digital é muito interessante. Mas uma grande parte gosta muito. Não, tem público aí. Eu também sou assim. Físico. Principalmente os de 40 para cima. Perfeito. Eu digo isso porque eu também estou num jornal, tenho meu espaço impresso, um jornal que está fazendo 46 anos, que é o Indústria e Comércio, e quando eu faço entrevistas, às vezes com uma autoridade, um empresário, uma mulher mesmo, tem o espaço Businesswoman, eles me pedem lá 30, 40 jornais, né? Reserva, né? Porque eles querem mandar para a tia, para a avó e tal, né? E essa faixa etária, né? Isa, tem um outro tema aí que eu volta e meia eu vejo você postar isso na rede social, que é a parte de gastronomia. Como é que é essa história, Isa? Não, a gastronomia, eu gosto muito de cozinhar porque a minha mãe, né, era alemã e gostava muito não que fizesse todo dia, mas ela adorava assim para cozinha e a gente tinha que aprender desde pequena a fazer as coisas. Quando deu a pandemia, me deu uma depressão, um desespero, porque eu pensei, meu Deus, agora o que eu faço? Não tem festa para ir, não tem notícia para dar, não tem livro para fazer. O que eu vou fazer da minha vida? Daí a família, que eu tenho a família Miller e Zilli, alguns me pediram para fazer marreco recheado. Que delícia! E eu fiz alguns. Mas daí chegou uma hora, comecei a cobrar, né? Porque era uma marrecada de tudo que era lado. Tá.
Então eu fazia uma reco à moda alemã, né? Com os Perfeito. acompanhamentos e tal, com 4 horas e meia de forno, recheio feito em casa e tudo isso. Então a gente tem que ser maleável, né? Perfeito. Isa, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer muito a tua presença, me sinto muito orgulhoso. Nós já trabalhamos junto em alguns jornais e tudo. E dizer que quando tiver novidades, nós vamos estar presentes. O Juc na TV terá a honra de receber você. Ótimo, muito obrigada. Sabe que você é meu amigo aqui, ó, do coração.